Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Quero acolher você que está comigo ao redor da Palavra de Deus. Assim, dá seu joinha aí, seu like, se inscreva, faça um pedido de oração. Eu quero rezar com você. Deus te abençoe. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Você não está sozinho. Deus está dentro de você. Desejo caminhar com esse Deus. E sempre que for ler a palavra, peça a Deus uma graça. Que graça pedimos para hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Amém. Hoje rezaremos no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo de 1 a 13. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra e todas as aves do céu. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com sangue, que é a sua vida. Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue, que é vida a qualquer animal. E ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a, disse Deus a Noé e a seus filhos. Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens. Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Põe o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 101, 102. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós? Quem dizeis que sou eu? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Para nós entrarmos no contexto, sempre é bom acrescentar. Marcos, evangelista, ele dirigiu esse evangelho que ele escreveu aos crentes que moravam em Roma.
E ele diz: aquele que foi crucificado era o Filho de Deus. E ele um dia virá na glória. Por isso Marcos, ele concentra todas as ações de Jesus. Mas ele não enfoca muito os atos de Jesus. As ações é quem sobressai o evangelista. Deus está vindo reinar no meu e no seu coração. Hoje, Gênesis, no capítulo 9, Deus, ele faz uma aliança. Com quem, diabo? Com a humanidade. Ele diz: eu ponho um arco-íris no céu, o sinal da minha aliança entre mim e toda a terra. Nunca mais haverá um dilúvio. Olha só, quando você vê uma catástrofe numa cidade do nosso país e muitas coisas acontecendo no nosso mundo, não é a ausência de Deus, não. É a falta de atenção dos poderes públicos. Veja como é que estão os hospitais, o atendimento ambulatorial, a segurança pública, a ressocialização de pessoas, o descaso para com a vida. Então isso machuca muito a mim e a você. Imagine o coração de Deus. E quando eu e você cuidamos do que Deus fez, a terra grita e reage no seu tempo. E quem é que sofre com isso, diácono? Quem sofre com isso é o povo mais simples. São os que mais sofrem pela falta de cuidado com a terra, pela falta de cuidado com a natureza. E quando Deus fez, ele falou que tudo era muito bom. Então ainda é tempo para nossos governantes, nossas lideranças, parar e ver o valor dessa aliança. A aliança que Deus fez com o mundo, com a terra, comigo e com você. Ele pede para eu mudar os meus sentimentos. E o meu sentimento ser igual ao sentimento do nosso Deus. E que não nasça em meu coração, nem no seu coração, a violência com as pessoas, a violência com a natureza, a violência com os animais. Cuidemos um dos outros. É como diz o salmista hoje, no Salmo 101. O Senhor olhou a terra do alto do céu. E Marcos hoje, no capítulo 8, Jesus começou a ensinar o povo quem era o Filho do Homem e o que ele ia passar nessa terra. Marcos, ele é contado por Pedro. Marcos não conheceu Jesus, mas conheceu toda a vivência de Pedro. E no seu estudo, ele faz com que eu pergunte a você: quem é Jesus na sua vida? Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem que sou eu? Aí falaram: um diz que você é Elias, outro que é um profeta, outro que é João Batista. E você que anda comigo, quem diz que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro sabia que tinha dado a ele a chave do céu, pela sabedoria do Espírito Santo. Mas Pedro não entendia a vitória de Cristo. Quando ele fala, vai sofrer, vai passar pela rejeição, vai ser assassinado e vai se salvar dando a sua vida, porque Deus vai ressuscitá-lo, Pedro sente-se ameaçado. Pedro pega Jesus e tira ele do centro e começa a dizer como é que deve ser. Olha só, Pedro estava equivocado. Jesus viu viu Pedro como ele fez com aquele homem cego,
e botou a mão sobre os olhos dele e perguntou assim: tá vendo o quê? Estou vendo um homem cheio de árvore. Depois colocou a mão novamente, ele viu normal. Pedro hoje enxergava como aquele cego. Estava vendo só as árvores. O cego, ele tinha razão de ver daquela forma, mas Pedro não, que ele vivia com Jesus, caminhava com Jesus, via os portentos que ele fazia. Então, nós viramos demônio não é quando a gente não mata, não é quando a gente não rouba, nem quando a gente bebe, não. A gente vira demônio quando a gente tem a postura de quem quer ensinar o próprio Deus. Aí eu viro demônio. Então pense como Deus e não como os homens de Jesus. O que pensamos é o que vai levar para onde eu e você queremos ir. A nossa cabeça não age às vezes pela lógica do mundo. E a gente não consegue amar como Jesus amou, nem sonhar como Jesus sonhou, nem viver como Jesus viveu. A gente não consegue. Por quê? Porque a gente não quer ativar na vida o modo de Jesus. Tire a sua vida do piloto automático. Não pense como o diabo. Pense como Deus. É Ele que sabe todas as coisas. Então peçamos a Deus essa graça de continuarmos no segmento de Jesus Cristo e a buscar na nossa vida a sua graça santíssima. Amém. Que desça você a bênção do Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.